Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, nessa quinta-feira que marcou o início da temporada para os grandes clubes brasileiros, em especial, obviamente, para nós, para o Grêmio e também para o Internacional e também para o Grêmio. Ao longo do programa, nós vamos debater as formações de elenco que estão sendo desenhadas tanto no Grêmio quanto no Internacional, todos os discursos não foram sincronizados. Serginho Schiller, Everton Cury também já aqui conosco, daqui a pouco Roberto Tits conosco no programa, mas os discursos não foram combinados e eu acredito que os dirigentes do Inter não assistiram à apresentação do Grêmio que ocorreu meia hora antes, mas os discursos foram muito parecidos, valorizando os elencos, valorizando a permanência de uma base de um ano para o outro e projetando grandes títulos, projetando grandes conquistas, tanto para o Grêmio, na palavra do presidente Romildo Bolzan e também do Duda Kreff, vice-presidente de futebol, quanto no Internacional, que aí teve um leque um pouco maior de pessoas utilizando o microfone. Teve o presidente Marcelo Medeiros, depois falou o vice-presidente Roberto Melo, Rodrigo Caetano, executivo de futebol, e por último o técnico Odair Hellmann. O Grêmio também confirmou oficialmente reforços que nós já tratamos no Cadeira Cativa de ontem, o Rômulo, volante, que já estava muito bem encaminhado, confirmado já como reforço do Grêmio, já deu uma palavrinha logo depois que assinou o contrato. O mesmo aconteceu com o Júlio César, goleiro, que também se apresentou com o elenco hoje, iniciam os trabalhos. Mas, meu amigo Everton Cury, Serginho Schiller, eu acho que na dupla Grenal a gente pode dizer que pelo menos dos jogadores que já foram contratados, dos que estão até o momento aí, os grandes reforços que o Inter espera ter no grupo é o seu centroavante, o Jonathan Alves, fazendo uma pré-temporada, a famosa pré-temporada que salva todo mundo, e no caso do Grêmio, o André. Aliás, me chama a atenção porque o Grêmio a todo momento fala especialmente em contratar o Viseu. Se falou hoje que a diferença entre o que o Grêmio está oferecendo e o que o Viseu está pedindo é de R$100 mil. E aí eu ouvi alguns colegas falando, não, mas 100 mil é pouco, não dá para deixar de contratar um jogador por 100 mil. É só 1.200.000 por ano a diferença, Serginho. É verdade. Boa noite, Maurício. Boa noite, Everton. Boa noite aos telespectadores. Me serve. Eu posso ficar só com essa diferença, tá bom? Me serve só a diferença, já me serve por um ano. Não, mas isso é o que tu recebia um pouco mais do que essa diferença como assessor no Grêmio. Com certeza, com certeza. Com certeza. Ele que inaugurou os salários milionários dos assessores, Everton. Acho que nem hoje ainda é, coitado do pessoal. O precursor. Recebia mais do que o mercado, mas menos do que o trabalhado. Assim. Mais do que a média de mercado, mas menos do que merecia. Exatamente, menos do que se trabalhava. Mas e como é que vocês estão vendo esse momento da dupla Grenal? O Inter teve o Neilton como reforço, tem o Parede também, que é uma aposta como reforço. O Sobis é uma tendência que seja confirmado talvez até o final de semana. O ritmo de contratações está bom. Vocês imaginavam que a dupla Grenal teria mais caras novas nas representações? Que panorama vocês fazem disso, Everton? Olha, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Maurício, telespectadores. Eu acho que está adequado à condição da realidade de ambos. Falando do Internacional especificamente, eu particularmente gosto da contratação do Neilton. Eu acho que é um jogador leve, né? Não é um jogador daquela característica que aqui no Rio Grande do Sul nós estamos acostumados, né? De mais choque, e por isso me agrada, porque ele foge um pouco essa característica e dá uma característica de mais qualidade do meio para frente. Pode ser uma grata surpresa. Já a contratação do Guilherme Parede, tratando-se de centroavante, e eu modestamente, como ex-vice de futebol de um clube do interior, eu sempre aposto em centroavantes. E ele veio dentro de valores absolutamente adequados à realidade do Internacional e não causa grande expectativa, mas pode dar um resultado positivo. E aí, sim, pode se transformar numa grande contratação. Já quando tu falas em Jonathan Alves, e não vou falar lá do Grêmio, do André, eu tenho uma opinião formada a respeito do Jonathan Alves. Eu acho que ele não pode passar na frente do Beira-Rio. Ele não pode fazer nenhuma selfie no Beira-Rio.
Mas tu gostava dele quando ele jogou no Barcelona? Não tem a mínima condição. Não é que eu gostava dele quando jogava no Barcelona de Guayaquil. O que eu sabia era dos gols que eventualmente ele fazia, que eram comentados, eu não acompanhava. Um jogador que não consegue acertar um passe a 1 metro de distância, que não consegue proteger uma bola, fazer uma parede para o companheiro que vem de trás, não consegue fazer um tabelamento, cabeceia praticamente quase nada. Eu não sei qual é a contribuição dele como centroavante. Então, eu acho que sim, que o Inter está fazendo uma aposta no Guilherme Parede, mas deve buscar mais alguma alternativa para a linha de frente. E já Rafael Sobis, eu acho que prestou grandes serviços ao Inter, mas acho que já é um cavalo cansado. Pode ser que Mas está por fechar com o Inter, né? Sim, certamente vai fechar. Certamente vai fechar. Mas pode ser um jogador para grupo também, né? Porque eu acho que o Inter o Inter tem pelo menos 3 competições, então 4 competições esse ano também, né? O Inter tem Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. São 4 competições. Hoje, antes de vir para cá, eu discuti ainda com o meu filho, que gosta muito do Rafael Sobis. Eu falei, mas Gabriel, analisa uma situação. Quem eram os atacantes do Cruzeiro? E o Rafael Sobis não conseguiu, às vezes nem fardava, não era nem relacionado, e passou o ano inteiro no banco de reserva do Cruzeiro. Quem eram os atacantes de destaque do Cruzeiro por Rafael Sobis ser reserva deles? Mas ele não fez, o Sobis não fez algumas partidas, não chegou a fazer alguns gols importantes para o Cruzeiro. Eu acho que acho que é um jogador para tu entrar. Talvez isso o Inter possa pensar, porque é um jogador está com 33. Não é um cara que, mas não é para jogar. Daqui a pouco talvez não seja jogador para jogar. Ele já tem várias temporadas que ele não se destaca. Isso é verdade. Mas de repente é um cara bom de grupo. Vou pegar as 3 últimas temporadas deles, que são as temporadas que ele atuou no Cruzeiro. Porque comparar com o que ele fez ou não fez no México é complicado, porque a gente não tem o parâmetro. E depois já tá bem distante, né? Aí já é 2014, 15 e 16 esse período dele no México. Mas no Cruzeiro, no primeiro ano, 2016, ele chega no meio da temporada, faz 28 jogos. Para quem chegou em julho, é um bom número. Sim. Em 2017, ele disputa 50 jogos, marca 13 gols. No ano passado, ele entra em 38 jogos e marca 7 gols. E ele entrou em muitos jogos, porque na verdade ele começou a poucos. Se for pensar, no outro, 50 e... 50 jogos, deixa eu voltar aqui a tela, 50 jogos e 13 gols em 2017. É uma média bem razoável, porque ele não é propriamente o centroavante. Ele não é propriamente. Mas eu acho que também é de 32 jogos. 32 jogos a outra, é isso? No ano passado? 38 jogos. 38 jogos, 7 gols também não é uma média ruim. Até porque ele entrou em muitos jogos, né? E é como tu dissesse, ele não é um matador, ele não tem a característica de ser um centroavante, ele é um atacante. Ele é um atacante. E acho que o número de gols dele é interessante. Vamos lá, os números do Sobis do ano passado, tá? Na Libertadores ele disputa 4 jogos, ele não começa nenhum como titular e ele marca 1 gol na Libertadores ano passado. No Campeonato Brasileiro, são 19 jogos em que ele atua. 13 ele começou como titular, até porque o Cruzeiro colocou time misto e reserva em boa parte do campeonato. Ele marcou 3 gols no Campeonato Brasileiro em 19 jogos. Ele jogou um turno do Campeonato Brasileiro e marcou 3 gols. Na Copa do Brasil, ele disputa 4 jogos, começa como titular em apenas 1 e não marca nenhum gol. E no Campeonato Mineiro, ele disputa 11 jogos, 3 ele começa como titular e ele marca 3 gols. Números totais da temporada, 38 jogos, participa de 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Ele ficou em campo 1.772 minutos. Se nós dividirmos 1.772 por 90, que é o tempo de um jogo, de 39 jogos, ele de fato fez, em minutagem, 19 partidas e meia. 19 menos da metade. 19 partidas e meia, fez 7 gols. Na verdade, os gols do Campeonato Mineiro vamos deixar por aí, né? Mas fez 4 gols tirando o Campeonato Mineiro, né? É isso? Ele marca 3 gols no Campeonato Mineiro. E marca 7 na temporada, E 7 na temporada. Marca 3 no Brasileiro e 1 na Libertadores. 4 gols ele fez, então, vamos lá. Pegando só o Campeonato Brasileiro, ele disputou 1.160 minutos. Dividido por 90, são 12,8 jogos. Quase 13 partidas. Marca 3 gols. É razoável.
A cada 4 jogos... Mas é um jogador que acrescenta... Eu acho que ele sim. acrescenta no grupo, porque a gente não tem nenhum registro de qualquer tipo de problema de grupo com o Rafael Sobis. Até porque a gente vê pelas declarações, a maneira dele ser, que ele tem um temperamento muito bom, né? Eu acho que pode agregar. Tem que ver a relação custo-benefício, né? Aquela situação, não é um jogador que tu não vai pagar 600, 500 mil reais por mês para isso. O outro clube grande que estava interessado no Sobis era o Fortaleza. E aí, ele não vai vir ganhando uma Babilônia, um salário justo. E aí eu começo a pensar, isso reforça o meu ponto de vista, de que se só o Inter e Fortaleza se interessaram pelo Sobis, eu acho que nesse momento não é tudo isso. Eu concordo contigo, Everton. Acho que não é solução de problema. Agora é um cara para tu ter no elenco. É um cara que eu acho que talvez possa te ajudar. É que o problema maior... ter no elenco é que o cara acaba jogando. É que onde mais me preocupa a situação no Inter são justamente o ataque, né? E as duas laterais, né? Nós necessitamos, talvez... com o Zeca jogando na direita, tem que ser dada essa oportunidade a ele, porque ele sucumbiu na esquerda, né? Não teve como, também teve Mas é um outro jogador também que não começou, que ficou muito tempo parado. Esse a gente sabe, não pode ter desaprendido, né? Porque ele já mostrou qualidade. Sim. Né? Então, eu penso que talvez com o Zeca na direita, e mesmo assim, independente da questão financeira, eu não desgosto do Fabiano. O Fabiano caiu, como todo o time do Inter caiu no segundo turno, mas ele fez um primeiro turno muito, muito consistente. É aquele jogador mediano, sabe quem ele me lembra de certa forma? O Casemiro, que era um camarada que nunca era nota 8, 9, mas nunca era nota 4, 5, ele sempre estava na nota 6, 7. Ele teve uma falha que foi naquele gol do Santos, né? No Campeonato Brasileiro, que ele atrapalhou o Marcelo Lomba e aquela bola bateu e rebateu e acabou entrando. Sim. Né? Mas isso acontece, né? Que ele acabou meio que colocando a bola para dentro do gol, né? E ali meio que marcaram, mas eu acho assim, eu gosto que é um atleta alto, né? Na composição da linha defensiva, principalmente na bola aérea, ele é bastante interessante. Né? E ele é o único lateral defensivo que o Inter tem. Exatamente. Ele é do Palmeiras, né? Ele é do Palmeiras. O Inter... é que tá a situação? O Palmeiras não tinha aquela quarta mas não tem aquela situação de que o Palmeiras não reforçaria. O Palmeiras não quer emprestar o jogador. O Inter estaria disposto a pagar 2 milhões de reais pelo Fabiano e o Palmeiras está pedindo 5. Mas daqui a uma hora se acerta. Como é que ou não, né? Porque daqui a pouco o Palmeiras não quer reforçar adversário, né? Não, essa é a justificativa. Então daqui a pouco até empresta para um outro clube brasileiro mais barato. E do outro lado, o Wendel e o menino da base, e o Iago eu acho que deixou muito a desejar. Não, é um lateral que ele não me agrada. Ele não me agrada porque ele é um lateral, ele não é constante. Você acha então que o Iago ficou mais para garantir que tivesse alguma cota da base, assim? Talvez. Eu acho que ele é um jogador de muitos altos e baixos, né? Ele é um jogador que, se comete um erro no início de jogo, ele sente muito, até pela própria juventude dele ainda, né? E ele é inconsistente durante a partida. E esse tipo de jogador, Mas, Everton, eu acho que a lateral é uma posição que é importante, mas eu acho que Grêmio e Inter tem uma dificuldade ainda, se a gente for comparar com o Flamengo, com o Palmeiras, né? Os clubes hoje, vamos dizer assim, os mais ricos que tem. O Palmeiras chega a ter 3. Sim, para cada posição. 3 times, né? E bons. 3 times competitivos. Grêmio e Inter não tem condições financeiras de poder fazer isso. Então, em algumas posições, eu acho que ainda vai ter assim, 2 jogadores, acho que goleiros, por exemplo. O Grêmio teve uma baixa muito grande agora com a saída do Groi. Mas acho que assim, os 2 goleiros estão bem no mesmo nível. Eu acho que vão disputar a posição e vai ficar, que é o caso, eu acho que do Internacional. Aconteceu tanto com o Lomba como com o Danilo Fernandes. Então tem 2 goleiros que são, eu acho que não preocupam são do mesmo. Mas é difícil, eu acho, que tu poder ter zaga, por exemplo. O Grêmio não vai conseguir ter 4 zagueiros do mesmo nível. Pode ter 3 e 1, né? Nem o Inter, né? Que também não vai. Então, assim, nos elencos não vai se conseguir se formar o elenco desse jeito. E acho que a gente tem que poder se conformar um pouco. Que lateral a gente não compra, que a gente forma. Isso diz, o Abílio e o Foguinho diziam. O Foguinho dizia aqui, né? Mas é cada vez mais difícil de formar lateral. É diferente, né? Há uma carência muito grande de laterais do Brasil. É que o lateral deixou de ser simplesmente um marcador, né?
Passou a ser uma opção, jogador Exatamente. que joga por ali. Mas, enfim, eu acho que para a realidade que se tem aqui, o Grêmio e o Inter acho que estão fazendo, até respondendo, Maurício, que tu perguntou no começo como é que está o andamento das negociações, tem que ser com calma. A gente tem que eu acho que eles estão fazendo o possível. Exatamente. Eu acho que é difícil, já comentou aqui, outras vezes que eu vim, meu sonho de consumo em qualquer começo de ano, como torcedor, não é nem Libertadores, nem Mundial no final, que seria. Meu sonho de consumo como torcedor seria o Campeonato Brasileiro. Eu, como torcedor gremista, eu gostaria de ver o Grêmio campeão brasileiro, apostando. Só que é aquela situação, tem que abrir mão das outras competições e poder fazer, porque não tem condições de fazer o que o Palmeiras fez. No ano passado, acredito que se o Grêmio não tivesse disputando nem a Libertadores, nem a Copa do Brasil e tivesse se dedicado exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, poderia ter feito frente ao Palmeiras. Eu acredito que sim. Acho Principalmente que no início. Faria frente no início do campeonato. E aí, se tivesse, por exemplo, saído da Libertadores, eu não sei como ficaria animicamente o grupo nessa questão. Mas poderia ter feito frente, acho que porque do ponto de vista de elenco. O início do Palmeiras foi claudicante, né? Ali o Grêmio, mas aí o Grêmio também não tirou proveito porque estava com outro foco. Mas o problema do Grêmio foi o foco até o final. O que atrapalhou muito o Grêmio, imagino eu, Serginho, é que as fases da Libertadores, elas, para segurar a Libertadores o ano inteiro, elas estão muito espaçadas e entre um jogo e outro da Libertadores tinha muito jogo do Campeonato Brasileiro. E aí o Renato se via na obriga de poupar em metade desses jogos. Sim. Não é nem tanto naquele do... Claro. O preservar um jogo antes e daqui a pouco poupar um ou outro jogador uma partida depois por desgaste físico, ok. Só que em determinado momento, nós tivemos um mês de agosto, por exemplo, que os titulares do Grêmio só jogavam às quartas-feiras. Era quarta-feira. A primeira quarta-feira foi Copa do Brasil, a segunda foi Libertadores, a terceira foi Libertadores... Não, a terceira foi Copa do Brasil de novo, com o Flamengo no Maracanã. A quarta foi do Campeonato Brasileiro e a quarta-feira foi a da Libertadores passando de fase. Então, o mês de agosto, ele teve pro Grêmio, se não me engano, 9 jogos. Não tem como. Não tem como. E o Grêmio teve um agravante, 2 jogadores importantes, principalmente do ponto de vista de liderança e técnica também. Léo Moura e Maicon foram jogadores que o Renato não pôde contar muito. O Maicon, eu acho que o Leandro Damião, com todo aquele problema de coluna que ele tem, que é grave o problema do Damião, eu acho que ele conseguiu jogar mais do que o Maicon no Grêmio ano passado, porque o Maicon jogou muito pouco em função das condições físicas dele. E são Luan também, né? Acho que exato, e são jogadores importantes. Não, o Luan, vamos combinar, o Luan não foi o mesmo que foi no ano anterior. Não jogou no Grêmio ano passado. É verdade. Eu vou consultar essa história do Damião. Acho que o Maicon jogou mais porque o primeiro semestre do Maicon foi muito. Eu botei em dúvida porque o segundo semestre do Maicon... Porque o Leandro Damião acho que passou mais de 100 dias lesionado. O Maicon, ano passado, vamos abrir aqui as estatísticas, o Maicon jogou 44 jogos. Jogou mais que o Damião, com certeza. E jogou mais que o Damião, porque o Damião fez 32 jogos. Mas até porque o Internacional, no segundo semestre, teve só o Campeonato Brasileiro. Também jogou bem menos. Teve isso, o Internacional jogou... Mas se tu colocares proporcionalmente, né? Porque o Damião tem uma dificuldade grande. Eu acho que se não tivesse esse intervalo de jogos, ele teria jogado menos ainda. Sim. Porque não aguentaria o ritmo. Até porque ele é um cara de contato, né? Quantos jogos o Internacional jogou no ano passado? 56, me parece, uma coisa assim. Foi algo em torno disso. Só para se ter uma ideia, o Maicon, ele jogou 21 jogos no Campeonato Brasileiro, 9 na Libertadores, 2 na Recopa, 3 na Copa do Brasil e 9 no Gauchão. Agora deixa eu abrir aqui os números do Damião. O Damião fez 26 jogos no Brasileiro, ele foi mais frequente no Brasileiro. Fez somente 2 jogos na Copa do Brasil, isso que o Inter teve mais fases do que o Grêmio na Copa do Brasil. Mas caiu cedo também. Caiu muito cedo o Inter. O Inter caiu na terceira, acho que na terceira fase. O Inter caiu na quarta fase. Nas oitavas, ele passou... Não, o Inter caiu antes das oitavas. O Inter caiu, acho que caiu na terceira fase. Não, o Inter foi antes de entrar nos times da Libertadores, aquela fase anterior. O Inter caiu na pré... Não, o Inter caiu na quarta fase. Não, o Inter caiu antes de entrar nos times da Libertadores. Sim, o Inter caiu, acho que na quarta fase. É por isso que o Inter passou pelo Boa Vista. Isso, depois? Depois o Inter pegou o Remo. E depois eu acho que parou no Vitória. Eu acho que o próximo foi Vitória. Eu acho que foi por aí, Maurício. Deixa eu ver aqui. Não, mas eu acho que teve uma fase intermediária antes do Vitória. Mas enfim,
A gente confirma daqui a pouco essa... É na Mas não é- pré-Copa do Brasil, né? O Inter caiu antes de começar a Copa Aí é do com Brasil. vocês, viu? Mas Contigo, você Everton. tem que ser obrigado a concordar que a Copa do Brasil só começa de fato. Essa eu implicava com alguns colegas. Cara. Mas eu sou obrigado Isentos. a concordar, mas essa é uma flauta inteligente, é verdade. Não tem a pré-Libertadores. Exatamente, é a pré-Copa do Brasil. O nome não é pré-Libertadores, né? É a primeira fase. Primeira fase. É, mas Tá. a imprensa e o grande público serão chamados de E pré-Libertadores. só foi isso, e o Inter só aconteceu, já que falei isso aqui também, aconteceu isso, em função de que o Inter não quis ser campeão da Série B. Se tivesse conquistado a Série B, teria teria entrado escapado lá. dessa situação, entraria mais à frente. Mas, enfim. Tô tentando lembrar aqui, eu acho que teve uma fase ainda intermediária. Tu não na tá Copa do achando aí Brasil. porque não tem, Maurício. Não, tem. Teu troço aí, tu acha as coisas tudo em 30 segundos? É. Vamos fazer o seguinte, pra gente não ficar nessa dúvida, vamos pro intervalo comercial. Isso, e aí, Na volta do intervalo a gente vem a atualiza, mas resposta. teve uma fase. A gente já volta e já fala sobre isso, já voltamos. 7h27 de volta com o Cadeira Cativa. Teve mais uma fase, eu tava certo, viu? O Inter na primeira fase encarou o Boa Vista, empatou fora de casa com o Boa Vista. Na segunda fase o Inter ganha do Remo fora de casa, também era jogo único. Terceira fase o Inter tem um confronto com o Cianorte. E na quarta fase cai pro Vitória. Só pedreira, né, Sérgio? Só pedreira. Só pedreira. Mas então, ó, o Inter teve duas... Empatou com Boa Vista? Empatou 1-1. E aí Que teve coisa. jogo- Quer que eu te relembre a escalação desse Não. jogo? Eu te lembro, Everton Couto. Gol do William Potker aos 12 do segundo tempo. E o Renan Donizete marca pro Boa Vista aos 43 da segunda etapa. O Inter de Danilo Fernandes, Dudu, Klaus Cuesta e Iago, Dourado e Gabriel Dias, depois Camilo, William Potker, D'Alessandro, depois Patrick e Edenilson, Leandro Damião, depois Nico E Lopes. também era jogo único esse. Jogo único. Deixa eu até comentar uma O coisa empate servia pro Inter. sobre essa escalação aí. Na segunda fase, só para deixar claro, porque também era jogo único, na segunda fase o empate levava para pênaltis. Isso. Na Isso. primeira fase o empate dava vitória para quem estivesse melhor ranqueado. Não, pro visitante. Que é quem tá melhor ranqueado. É. Nós jogamos a primeira fase do Novo Hamburgo contra o Paysandu, vencemos, e na segunda, que foi um jogo de domínio completo do Novo Hamburgo, nós empatamos com o CRB e perdemos nos pênaltis. Mas essa Foi um crime aquele jogo. Né? Não, aquele foi um negócio... Na como- fase seguinte enfrentava o São Paulo. São Paulo. Bah. E para o Novo Hamburgo seria uma redenção financeira. Nossa, era o ano. Porque eram 1.400.000, 700 mil cada jogo. Bah. Né? E eu não falo em renda porque no Novo Hamburgo não dá renda. Não dá, né? Mas, e a renda era... Mas nem contra o São Paulo? daria alguma estádio, coisa. né? Mas o tamanho do estádio também não consegue. Não, mas o problema não é o tamanho do estádio, porque o estádio fica vazio. Ele fica vazio Sim, igual. as pessoas não iriam, é um né? negócio incrível. Talvez com o São Paulo não daria. Aí é que não daria público, porque aí passa na TV. Aí o pessoal quer se assistir na TV. E sabe, É verdade. Maurício, essa escalação que tu deste aí do Inter no primeiro jogo, o lateral direito, né, Dudu. Para vocês terem uma ideia, o Dudu me foi oferecido pelo Figueirense para vir jogar no Novo Hamburgo, Campeonato Gaúcho, para dar vitrine. Daqui a pouco eu vejo ele como titular do Inter. Mas Tudo isso bem. Eu não parecido quero- aconteceu com o Cortez. Eu não quero menosprezar, né? Bom, mas não dá para comparar a grandeza do Novo Hamburgo com a grandeza do Inter. Mas o E aí o camarada chegou como titular. Outra coisa, Marquinhos Pedroso, um lateral esquerdo, que na época do Itamar Schulli nós dispensamos por problemas técnicos, deficiência técnica na Copinha, Sérgio. Foi contratado e jogou meia dúzia de partido titular no Grêmio. Empresário bom, né? Tem que ter. É, Por favor, gente. tem que ter padrinho. Mas, Everton, essa história do Dudu, que foi oferecido para o Novo Hamburgo, aconteceu com o Cortez. O Cortez foi oferecido para o Passo Fundo para disputar o Gauchão. Não fechou com o Passo Fundo, veio para o Grêmio. E deu certo. Não, O Dudu deu errado por enquanto. Não está proibido, não. O Dudu não tem condição. Se tu O analisares... contrato é longo, agora tem a pré-temporada. Se tu analisares o Dudu... Não, mas ele tá lesionado de novo, né? O Dudu... Eu acho que ele sempre teve lesionado, porque não pode. O Dudu, eu vi os jogos do Figueirense, ele simplesmente era o seguinte, ele com a bola no pé se manda pra frente, depois perdeu a bola, acabou. Deixa ser o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Não marca, não ataca, só funciona com a bola no pé. Perdeu a bola, passou errado, acabou Deu o pra Dudu. bola. Complica. Olha aqui, ó, o Paulo César na live do Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec, tá perguntando quem é melhor, Sobis ou Jael? Nós estamos falando de jogadores distintos, né? São posições diferentes, né? Completamente, não dá para comparar.
É a mesma coisa, vai chegar para mim e vai me dizer quem é melhor, o Lomba ou o Nico Lopes. O Nico Lopes. Como diria o Rec, é comparar uma égua com uma alpargata. Apesar de que nesse caso os dois são atacantes, pelo menos. Né? Pelo menos são atacantes. Não, mas são funções distintas, com todo o respeito ao Mas o Jael vai virar o terceiro atacante do Grêmio, né? Centroavante, tu diz? Terceiro centroavante, porque o Grêmio já tem o André. Quer queiram, quer não, o Grêmio tem o André. Terceiro ou segundo, porque pode tanto o André quanto o Jael os dois serem segundos, né? Não precisa necessariamente. Ou os dois podem ser terceiro também. Também, Mas aí o Grêmio está tentando o Viseu. Vai jogar nesse mesmo lugar. O Grêmio estava tentando o Thiago Neves. Para colocar Thiago Neves e Luan no time, o Luan tem que ir para frente. Tem que ir para frente. Sim, aí os outros dois já sobrariam. Aí o André e o Jael vão virar a quarta e quinta opção. Aí o Luan seria a primeira. Já assinou com o Cruzeiro hoje. Mas então muito grande. Esse aí fechou. Tanto que o Grêmio tá procurando o Montoya. Eu não tô entendendo isso. Por que o Grêmio está procurando tanto um jogador para aquela função que já tem o Luan? Porque o Grêmio não acredita mais no Luan. Ou tá louco para arranjar uma barca para ele. Porque o salário dele começa a ficar caro agora. Eu presumo que sim. E o problema são as relações. Mas eu acho, mas é que tá. São as relações. Não sei se precisa de uma barca para o Grêmio está tentando uma barca também. Acho que não é assim, porque teve a oportunidade agora com a situação do Thiago Neves de poder se desfazer. Mas com relação ao Luan e o Cruzeiro, alguns dizem que foi o Grêmio que ofereceu para o Cruzeiro. Outros dizem que o Cruzeiro pediu. É que essa hora tudo acontece nos bastidores. Exato. A gente sabe que um empresário aqui vaza uma coisa, lá ele vaza outra. E outra, e vocês podem analisar que todas as negociações que envolvem o Luan e vão olhar no Valdívia vai acontecer o mesmo, porque o empresário é o mesmo, dão problema. Esse empresário eu proibi de entrar no Novo Hamburgo na época. Sempre dá problema com ele. Eu não vou tecer comentário contra uma pessoa publicamente aqui, mas a gente sabe tudo. Pergunta para o Romildo Bolzão o que ele pensa. O Valdívia voltou agora? Se apresentou hoje? Como é que ficou? Eu não vi ele naquela imagem de representação. Ele foi liberado pelo novo clube do Marcelo Groio, o Al Ittihad. Sim, como é que chama? Rompeu o contrato, né? Rompeu o contrato, encerrou o contrato. O Bruno, nosso produtor aqui, tanto papel aqui, vamos lá. Quem se representou no Inter? Vamos ver. Danilo Fernandes, Lomba, Kehler, Daniel e Carlos Miguel. Esses os goleiros. Laterais Zeca, Dudu, Wendel e Iago. Zagueiros Moledo, Cuesta, Klaus, Emerson Santos, Bruno Fux e Roberto. Os meias Dourado, Charles, Gabriel Dias, Edenilson, Richelli ou Ritelli, como queiram. Nonato, Ramon, Patrick, Juan Alano, Camilo, D'Alessandro, Richard e Sarrafiore. Atacantes Nico Lopes, Jonathan Alves, William Potker, Wellington Silva, Guilherme Parede, Neilton e Pedro Lucas. Então ele não estava naquele grupo. Não se representou, então. Daqui a pouco ele até compareceu ao clube, mas não integrou esse grupo. Mas o pessoal vai começar a trabalhar, né? Sim, amanhã... Não sei, mas ele disse que queria, não disse que... Sim, que não pediu para ir embora. No final de semana, uma reportagem grande na Zero Hora que... E aí pegou mal... Tá pegando mal, repercutindo muito nas redes sociais. Não sei até se o Bruno deixou separado já esse trecho. No preliminar, em 2017, estavam aqui, nesse mesmo estúdio que nós estamos agora, só tinha a mesa do preliminar, estavam aqui conosco Marcelo Medeiros, eu, Luiz Carlos Reck apresentando o programa e Silvio Benfica. E o Benfica fez esta pergunta ao presidente do Internacional, que hoje ele diz que não deu essa resposta, mas está gravado. Vamos conferir. Por que o Valdívia saiu? O Valdívia quis sair. O Valdívia não quis. O senhor dizer isso que eu tô O Valdívia não quis jogar. O Valdívia não queria jogar a Série B. Então aqui, ó. Já não vão me processar mais. Foi claro? Foi claro nesse aspecto. Já não vão me processar. Olha, eu quero dizer uma coisa para ti, Benfica. No início da temporada, quando os jogadores se apresentaram, nós deixamos muito claro que nós temos um compromisso com a torcida do Inter, com a instituição, com a história do nosso clube. Os atletas que não estiverem comprometidos com essa missão, eles não vão estar trabalhando conosco. Especializada nessa. É isso aí, então. O presidente disse que não falou, mas cada um tira a sua conclusão. Everton Cury e a palavra. Um jogador que pede para não jogar uma Série B
não consegue voltar para o grupo, que é a base do grupo que disputou a Série B. Né? O presidente jura que não falou isso, mas... E eu acredito, o presidente pode jurar que não disse isso, mas na verdade eu acredito que na época quando o Marcelo Medeiros comentou isso, ele tinha base para comentar, ele não inventou. Então, não, ele está se desmentindo. Ele ontem deu entrevistas às rádios dizendo, não, eu nunca afirmei que o Valdívia não quis jogar no Inter. Mas eu tenho um episódio que talvez corrobore com isso aí tudo, que foi a final do Gauchão em 2017, quando o Inter, quando o Novo Hamburgo se sagrou campeão em Caxias do Sul, o Valdívia não voltou com a delegação do Inter para Porto Alegre. E esses casos o grupo não... D'Alessandro foi um que nunca perdoou isso, pelo que eu sei. Então acabou, então não tem volta. Se o vice de futebol... Vice não... Se o patrono diz que não, tá fora. Não, mas tu tem que decidir, Sérgio. A gente já chamou o D'Alessandro de vice de futebol, depois de presidente, agora subiu para patrono. Hierarquicamente, renovou o contrato mais um ano, é patrono. O D'Alessandro tá mais ou menos pro Inter, que nem o Renato tá pro Grêmio, né? Só tem que conseguir ganhar um Mundial. Aí pode ser, como jogador e depois qual não. é o Mundial do Renato? Então tá, vamos deixar. As Libertadores, uma Libertadores como técnico, uma Libertadores como, né? Mas tu já quer desqualificar o Mundial do... Não. Serginho? Ganhar 2 Libertadores, uma como técnico, uma como jogador. Ou 2 como jogador. Ele já tem o curso de técnico do Alessandro. Que o Renato não tem, né? De árbitro ele tem, não? Não sei. O da federação acho que ele não fez. Mas como é que é a história aí, Everton? Oi? O de falou aí do Renato? O Renato não tem o curso de árbitro. De técnico? Essa Como é que ficou essa história aí? Porque o Renato vai fazer agora em fevereiro. O Renato vai ter que fazer em fevereiro. Que pepino o Renato arrumou, hein? Não, vamos combinar aqui. Que piada que a CBF fez com esse curso, né, cara? Mas por que piada, Sérgio? Todos os técnicos... Nós vamos de novo entrar nessa discussão. Todos os técnicos que vêm aqui elogiam e muito esse curso. 165 técnicos abriram mão de 10 dias das suas férias para participar de algum dos módulos do curso. Só o Renato que não. Sérgio, só o Renato que está certo, Sérgio. Se não qualquer, mas, Sérgio, se não qualquer Jaguané vira técnico, Sérgio. Tem que qualificar. Mas vai seguir virando igual. Isso aí não vai eliminar. Vamos lá, porque nós vamos numa outra situação, né, Maurício? Que aí nós vamos falar um pouco da nossa profissão. Faz um curso de 3 meses. Aliás, a nossa profissão não precisa mais nem ter registro. Né? Para jornalista, tu não precisa ter registro mais. Para radialista, tu faz um curso, às vezes, de 3 meses, 3 final de semana e tu... tu faz um curso online. Aumentou para 10 meses agora, diz o 10 meses aqui, mas pode ser EAD. Mas é isso que eu estou dizendo. Tu pode aprender a fazer locução esportiva EAD. E aí tu, né, para tu poder ter o registro. Para mim, parece, acho que é uma boa... Eu ouvi de uma pessoa que conversou com uma pessoa que foi lá dar o curso, que foi dar aula, né? E, cara, o que eu ia dizer para os caras? Eu não tenho nem o que... Nós trocamos uma ideia, sentamos lá, fomos conversar um pouco. Não, mas e reunir os técnicos para trocar uma ideia, conversar, de que maneira pode melhorar? Nas férias, os caras faz um seminário. Mas 165 concordaram, só o Renato que não concordaram. Eles foram. Não, se submeteram, é diferente de concordar. Mas foram, né? Não, mas tu quer fazer no meio dos campeonatos? Mas não precisa fazer. Vamos fazer o seguinte, faz um seminário, faz alguma outra coisa. Agora, fazer um curso desse jeito, por favor, gente. Serginho, todos os técnicos que participam elogiam. Mas dá liberdade para os caras fazer ou não fazer. Agora, no meio das férias, você vai fazer isso? Faz durante o começo da pré-temporada, sei lá, pega uma semana ali, a primeira semana da pré-temporada. Quantas pessoas no seu trabalho fazem durante as férias para se qualificar mais? Mas vamos lá. Por uma escolha pessoal, não é uma coisa imposta. Isso é uma coisa imposta, o que foi, na minha opinião. Se tu entende que o Renato podia ficar 10 dias longe daqui na pré-temporada... Não, eu não entendo que... Não, até poderia. Não, se tu entende, porque tu disse que ele poderia fazer o curso na pré-temporada. Entendo. Por que as férias dele não podiam começar dia 15 de dezembro, quando ele termina o curso, e ir até 15 de janeiro? Qual que é a diferença? Mas como assim? Não entendi. Termina o campeonato, as férias... Sim, termina o campeonato e ele vai fazer o curso, que é o que aconteceu com todo mundo. Sim. Se tu entende que ele não precisa estar aqui durante 10 dias na pré-temporada, por que não dar esses 10 dias que ele perdeu do curso na pré-temporada de férias? Mas o que eu questiono é o seguinte, a obrigatoriedade do curso. Faz quem quiser fazer o curso, cara. Curso tu faz. Agora, tu tem a obrigatoriedade. Mas no Brasil... Um curso de uma semana, tu vai considerar como qualificação? Mas é que o curso não é só uma semana, Sérgio. Uma semana é presencial.
Tem atividade EAD para fazer o ano todo. O ano inteiro. EAD? Os caras vão tudo fazer agora o EAD. Tem que fazer e se não me engano foi então o faz Edinho. todo ele em EAD, cara. Pronto, resolve o problema. Mas aí tem que ter uma conversa ali. Tem que ser uma semana. Mas não pode, Serginho. Tá, grito. Uma semaninha só. Mas eu vou na casa do Everton Cury lá. Eu tava com uma saudade desse cara aqui, tia. É uma mansão que ele tem lá no Balneário Nossa, Gaivota. mas certo. Ele tá me devendo muita churrascada, porque primeiro... Não fala em churrasco que ele vai cobrar o chopp do Matiello aí. Que... E aí essa história é longa. Lá nos bons tempos da Online, Ubra... o Everton é um dos gestores de esportes mais admiráveis. Eu adorava as reuniões com o Everton, porque a gente, cada um puxando para o seu time, né? Era Grenal, né, Chico? Era Grenal. E a gente aprendia muito um com o outro, conversando, trocando informações. O voleibol gaúcho, embora tanto a Ubra quanto a Online tinham seus tentáculos em outras modalidades, mas especificamente no voleibol, acredito, né, Everton, que a gente acabou gerando para o esporte amador uma época que não teve igual na história do esporte Eu acho que gaúcho. em termos de rivalidade e de disputa, apesar que eram só 4 clubes, né? Mas 4 já foi um luxo, né? Exato. Hoje o Rio Grande do Sul não tem ninguém, né? E eram 4 e com a qualidade dos 4. Evidentemente... Não eram 4 só participando. Exato. 4 Claro que a Ubra e a Online num nível um pouquinho acima. Tanto é que a gente... nós ficamos em terceiro, foi o primeiro ano da Online como time de vôlei e foi a primeira vez que um time estreante foi terceiro na Roubou na o Jorginho Superliga. nosso aqui, já com investimento. E depois acompanhando a carreira, né? O campeonato gaúcho do Novo Hamburgo, toda a história do esporte aqui do Vale dos Sinos. Fico muito feliz em estar hoje aqui A recíproca é verdadeira. O Serginho sabe de tudo de bastidor do Grêmio. Então, eu ia chegar lá, porque, afinal de contas, eu como gremista estou feliz em imaginar que hoje eu vou ter notícias melhores do que as que eu tenho tido pela imprensa. Estou um pouco preocupado, né? Por quê? Diz que o Serginho vai apagar a luz lá, viu? Vai? Não, mas não só pro Grêmio, viu? Falando sério, eu acho que o Inter, eu sei que vocês já debateram um pouco sobre isso, né? Essa chave do Inter, que seja o São Paulo, mas se não for, vai ser alguém que vai ganhar do São Paulo. Que vai vir quente e equilibrado por passar por uma fase de grupo. Mais o River, né? Eu acho que as contratações, elas estão mantendo o nível, elas não estão qualificando nem Grêmio nem Inter. Nós hoje não estamos em condições, estamos nos preparando para ir bem para a Libertadores. E eu, nessa condição, me coloco preocupado. Pela primeira vez para os dois times, no risco de não passar a primeira fase da Libertadores. Eu acho que o Inter tem um grande trunfo na mão. Porque... Vamos pegar o histórico desse ano. Ele fez muito bom uso do fator local, né? E eu não lembro de ter acontecido numa Libertadores de um time jogar 3 partidas seguidas em casa. Como é que vai ser isso? É porque a tabela era espelhada e não é mais agora. Não. Não, é o contrário. Agora não é mais espelhada. Ela não é mais espelhada. O Inter começa jogando fora contra, digamos, provavelmente São Paulo, né? E depois joga contra a River e depois joga contra o River, o Alianza Lima e no Beira-Rio. E aí na volta, a primeira do joga com o G4 de novo. Sim, que não é espelhado. Mas aí, começa Everton Cury, eu já comentei isso no Cadeira Cativa, é mera coincidência, não foi por isso... Não foi por isso que a Conmebol alterou. Mas o River tem 2 jogos de punição a cumprir. Os 2 fora. Não, tem 2 jogos de punição em casa. Tá certo. O terceiro confronto é com o Inter, que teoricamente é o clube mais forte da chave. Paulo Guerreiro pode voltar a jogar em abril. Casa na tabela da Libertadores contra quem joga? No Peru com a Alianza Lima. Mas é tudo coincidência. Não, foi ao acaso. Mas foi o Dalmo Zanini que fez a tabela. A Conmebol não pensou nisso. Eu acho que foi o Dalmo Zanini. Eu acho que foi. Agora deve ter sido o Mark Zuckerberg, porque o Facebook tem direitos também. Mas eu vou te dizer uma coisa, claramente. Pô, tu assistiu o sorteio. É por sorteio, né? É por sorteio. Eu assisti o sorteio. Tinha bolinha. A bolinha tá mais pesada? Tá pesada, tá mais quente. Eu não tô falando da bolinha. Não, o fato de ter mudado o regulamento antes do sorteio. Não, o que eu tô falando é assim, ó.
A Conmebol divulgou 3 versões da tabela. Ela divulgou no seu regulamento uma versão que seria talvez mais esdrúxula do que essa, que vigora. No regulamento, se você for olhar a distribuição de chaves do regulamento, a primeira rodada seria River e Inter em Porto Alegre, a segunda rodada Inter e River na Argentina. Mas aí não tem cabimento. A terceira rodada seria Inter e Alianza Lima no Peru, a quarta rodada seria em Porto Alegre. Mas aí era não tem pior. cabimento. Isso é o que e essa é a tabela. Como se fosse torneio, isso não existe. Essa é a tabela que estava no regulamento. Não é primeiro turno e nem retorno. Essa é a tabela que estava no regulamento. Se você olhar lá, tem A1 contra 2, A3 contra 4. Depois só inverte os mandos. E assim foi. Era essa a primeira versão de tabela, por isso que alguns disseram que o Inter ia estrear com o River na Argentina. A segunda versão de tabela foi a versão divulgada logo depois do sorteio no site da Conmebol, seguindo o padrão, acho que dos últimos 10 anos. Espelhado. Que era o padrão espelhado. E a terceira versão é esse monstrengo que eles criaram. Por conta dessas coincidências. Mas não espelhada, ela é só essa aí, a terceira, ela é o a continuidade, é o inverso, só sem ser espelho, que aí acaba dando. Mas Maurício, turno e retorno. Apesar da tua teoria da conspiração, que é típico teu, né? Tu é um cara que ainda não comprou a casa na praia aquela, então mas enfim. Tô grameando. Apesar disso, a minha preocupação é que se houver um saco de pancada, sendo prático agora, se houver um saco de pancada, digamos que seja o time do Peru, que não é um time ruim, tem tradição, e eu não estou dizendo que vai ser este, mas se tiver, em teoria, um saco de pancada, todos os times farão 6 pontos contra este time. Então, quando o Inter jogar em casa 9 pontos, talvez não sejam suficiente se ele não for bem fora. Ele vai ter que fazer pelo menos um ponto, porque com 10 estatisticamente classifica. Ele vai precisar ganhar fora não só do saco de pancada, mas de alguém. Pode ser o São Paulo, que pode ser o River. Mas, Tite, estatisticamente, tu vai ver, porque teoricamente, se ele ganhar as 3 em casa, ele ganhou dos 3 adversários. Certo? Sim. Então, com 10 pontos, ele fazendo um ponto fora... Um ponto a mais, sim, ele tem que buscar um ponto fora. Exatamente. Normalmente, em grupo da morte da Libertadores, o River, quando faz a final com o Tigres, 2015. O Tigres e o River estão no mesmo grupo, o River classificou com 7 pontos. Ele foi o último colocado, se eu não me engano. Foi o pior dos colocados, aí enfrenta o Boca, que é o melhor, e dá aquela confusão e gás de pimenta no vestiário e tudo mais. Agora, eu gostaria, sendo otimista, sendo festivo pelo esporte gaúcho, eu gostaria de que houvesse um Grenal em algum momento, né? Que os dois times passem. Seria rico para a história dos clubes, para a questão de patrocínio, porque hoje, afinal de contas, os times precisam de visibilidade positiva para captar um recurso mais. A visibilidade do próprio jogador que está em venda, né? Por mais tempo que se fique na Libertadores, significa que mais tempo está se jogando e classificando. Então, a eminência de um Grenal seria muito interessante para a dupla. Vamos torcer que isso aconteça e apenas com um desfecho diferente do que foi Boca e River, que foi vergonhoso para a história do esporte sul-americano, né? Na Colonizadores da América, no passado foi Libertadores. Mas depois, como diria Jorge Alberto Mendes Ribeiro, Deus não joga, mas fiscaliza. Então, o que aconteceu no Mundial. Mas, Maurício, falando ainda sobre tabela, nós não precisamos ir até a Conmebol para... A tabela do Gauchão também tem os monstrengos. E o ano passado? Eu participei da reunião. Eu tenho que falar uma coisa aqui, hoje eu posso, porque antes meus pares de diretoria não deixavam, porque... Vamos falar essa coisa depois do intervalo? Com certeza. Então já voltamos. É uma bomba, hein? É uma bomba. Uma bomba do Everton Cury depois do break. Já voltamos. Eu sei que nada sei sobre isso que você estava falando no intervalo. Viu, O Everton não está falando nada no intervalo. Nada demais. Ainda bem que a gente não transmite o intervalo. A melhor parte do programa. A melhor parte do programa. Sempre é o intervalo. Tem um telespectador aqui do final 1294, está dizendo que ele organiza um Grenal no final do ano. É o Grenal do veterano na várzea. E aí ele disse que vai me entregar no final de ano as 2 camisas para escolher em que time eu jogo. Não dá para fazer que nem o Júlio Lemos, que vem aqui de vez em quando no programa, botar uma camisa metade do Inter, metade do Grêmio. Eu tô pelo churrasco, pode ser de outro estado também, não pode ser... não pode ser a do Atlético com TH. Mas olha, se tiver nesse jogo aí, se tiver um churrasquinho no final e der para jogar como centroavante, eu boto uma 6-6 também. Não tem problema. Não tem problema. O churrasco tá liberado, segundo o nosso telespectador aqui. Eu me convido pro jogo. Joga meio tempo em cada um, Maurício, pronto.
Não, pode jogar um tempo em Mas cada eu um, não pra que sei. meio tempo só? Eu tenho motivos para achar que ele vai jogar uns 60 minutos num Pra um e 30 no outro. Eu tenho motivos pra 60 minutos eu vou jogar no time do banco de reservas, porque o preparo físico não ajuda. Maurício é uma situação muito fácil de se resolver. Eu tinha um amigo, saudoso amigo, que quando eu ia na casa dele, ele fazia questão de me servir o uísque num copo do Grêmio. Eu digo, se for bom, não tem problema nenhum tomar. É um copo. Se esse uísque for uma porcaria, aí eu não tomo em copo nenhum. der dor de cabeça. Aí ele fazia assim, aí ele tinha um copo de chopp com o emblema do Grêmio. Chegava lá, me trazia o chopp na frente de todos os convidados, aquele chopp cremoso, maravilhoso, e me oferecia para ver que cara eu ia fazer. Eu digo, chopp tá bom, não tem problema nenhum. Agora, do Aimoré, tu não tomaria, né? Maurício, também. Ah, tomaria? Também, não tem problema nenhum. O que vale é o conteúdo. Não. Maurício, então eu tô te dando a dica. Se tiver esse Grenal aí, olha os dois times, pega a camisa do que for melhor, joga lá pra ganhar. E vai no churrasquinho depois. E vai no churrasquinho depois, joga no time que tu sentir que vai ganhar. Quando eu sentir que vou ganhar ali, ó, não, esse aqui é o meu isso time. aí. O problema tá tudo certo. é achar que aquele time vai ganhar quando ele entrar, ele afundar o time. Tá bom. Não, mas isso não Pela- acontece, pela não. bola do Não Maurício. corremos esse risco, não. Não Não, mas acontece tem isso. que ver se os outros 10 suportam o Maurício. O único cara que acha que joga bola é o Rec, que diz que lá Meu Deus. na lagoa da Lagoa lagoinha Vermelha. dele lá, diz Não, que lá em Lagoa Vermelha... era o craque da ponta O esquerda. problema é que ele estava sempre impedido lá em Lagoa Vermelha, não acho sei que era por quê. isso. Ele jogava de costa. A culpa era Vai, Maurício. Vai, olha aqui, ó, cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Ainda bem que o programa não tá pegando no litoral, hein? Desde 1962, cachorro do R, conquistando os clientes com um atendimento pessoal e inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias ou filiais, cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Eu não esqueci da tua bomba, Everton. Não, mas o Não Rec esqueci. acabou de dizer que ele tá no Facebook. Não, mas só vou te dar uma. Não, o Rec já me mandou uma mensagem aqui, que é a mensagem padrão. Tá tudo bem, cara, tá tudo ótimo, Olha, Luiz Carlos. Rec, conta pra eles como é que era a saída de bola do teu time lá em Lagoa Vermelha. Em Lagoa Vermelha. Diz que se o goleiro largava, ele fazia a parede de costa. Diz que subia a rampa aqui e já dava lá na outra área. A palavra é sua, Everton Cury. Não, bomba vocês aqui é que denominaram. Mas assim, só para colocar para vocês, às vezes, como as coisas funcionam. Eu não gosto de participar das reuniões da federação, mas... Não gosta de ir pro Caribe, pras ilhas, lá naquela serve. confraternização? Eles esqueceram o Everton. quer Mas dizer. para vocês terem uma ideia sobre essa questão de regulamento, né? Porque vocês... Não, eu acho que todo mundo tem memória de quantas discussões já ocorreram em função do regulamento da federação. Mas que critério é esse? Mas não, sempre um dos últimos artigos do regulamento coloca o seguinte: todas as questões omissas ficam justamente para dar protagonismo ao presidente da federação. E tem coisa omissa, hein? Não, tem muita coisa omissa. E aí o que acontece? Mas o que se joga na cara quando vem a discussão vem à tona? Mas os clubes Aprovaram na reunião. Na Assembleia Técnica, Congresso Técnico. No Congresso Técnico aprovaram. Sabe como é que funciona o Congresso Técnico? Reúne a direção da federação ali na frente, com o seu Edir, que é quem regula, quem faz Exato. faz 50 anos o regulamento, mais o César, aquele pessoal todo. E tu tá sentado lá e tu não tem uma cópia daquele regulamento. E aí eles pegam, bom, isso aqui o artigo 1, 2, 3, todo mundo sabe, isso aqui não precisa ler. Esse aqui, quem aprova? Leia o regulamento e o Chico meio que induz. Mas pera um pouquinho, Chico, aí um outro começa a levantar e diz, eu quero um esclarecimento sobre isso. Aquilo começa aí, é meio patrolado. É meio patrolado. Tu não recebe com antecedência o regulamento para tu poder discutir. E sequer no Congresso Técnico. O Congresso Técnico que eu fui não recebi regulamento nenhum. Estavam sentados lá na frente e liam o regulamento para os clubes, para os representantes dos clubes e pediam uma aprovação ou não. E os regulamentos nunca são iguais, né? Aparentemente tu conhece o regulamento. A Ubra, quando foi para a final do Campeonato Gaúcho, a Ubra pegou um desses regulamentos maravilhosos, que ela vinha da divisão de acesso inferior, anterior, e como o Inter e Grêmio, na época, a Juventude já estava na Copa do Campeonato Brasileiro,
acabava já entrando na última fase. Sim. Em 3 mata-mata, a Ubra chegou na final do campeonato. Mérito ter classificado Sim. com um monte de time na fase anterior, evidentemente, mas o Campeonato Gaúcho em si foram 3 mata-matas. Então, assim, é uma daquelas invenções que entrariam para a história se a Ubra tivesse ganhado do Inter na final, que efetivamente foi até a final do campeonato. Tá? E aí os campeonatos... Mas, Everton, tem uma coisa que anda me incomodando, e agora esse ano, pelo jeito, ela vai ser recíproca para Grêmio e Inter, que é o fato de que também Grêmio e Inter, já com bastante antecedência, estão desvalorizando mais uma vez o início do campeonato. Então, é complicado isso, porque ao mesmo tempo que o time do interior já tem que começar uma pré-temporada anterior, etc. Então, o Campeonato Gaúcho, no seu início, ele é meio mentiroso, porque os times do interior estão no seu melhor momento, porque jogam todas as fichas ali, Grêmio e Inter estão fora, com time reserva, enfim, e o campeonato vai começar a valer num momento que foi o que aconteceu com o Grêmio, ano passado, que foi campeão, num momento em que o Grêmio já estava, ano passado, com a água no pescoço. O jogo decisivo do Grêmio foi contra o Novo Hamburgo na Arena, que nos ganharam 3-0. Se ali empata... Já não tinha o campeão. Não, eu acho que o Grêmio correu o risco de não classificar. Mas isso acho que provoca um desequilíbrio técnico muito grande na competição. Os times que começam, que pegam no começo, ficam muito beneficiados. Mas aí... E tem a outra situação também é turno único, né? É um jogo. Turno único. Então tu joga uma vez. Um ano contra o Grêmio, depois um outro ano. Eu acho que existe, não sei, acho que tinha que fazer uma outra forma, alguma coisa diferente. Mas aí, Serginho, essa questão que a gente fala, mas o time que enfrenta a dupla Grenal no início tem vantagem, porque a dupla coloca os aspirantes e o time do interior está treinando há 1 mês e meio. Sim. Só que os aspirantes de Grêmio e Inter, com todo o respeito, mas eles têm que ser melhores do que os times do interior. O investimento é maior e eles podem começar a treinar em setembro, porque não fazem nada. Dentro dessa premissa... Mas não são melhores. Mas a preparação não deveriam. Gastam para ser melhores. Mas partindo dessa premissa, um time do interior não pode ser campeão gaúcho nunca. A minha folha de pagamento era 156 mil. O time que entrou... Mas em condições normais de temperatura e pressão não pode mesmo. O time do Novo Hamburgo... Isso só exalta o mérito do Novo Hamburgo. Que entrou em campo em Caxias do Sul, na última partida do Campeonato Gaúcho, da decisão contra o Inter, eu não sei por que eu fiz aquela reflexão lá da social, né? Assistindo o jogo, cabine. No meio No meio? Não tinha nem cadeira. Eu não consegui nem cadeira, estava sentado num degrau de escadaria, porque estava lotado. Eu fiz uma reflexão de quanto eu olhava o time do Inter, que estava à minha direita, e olhava o Novo Hamburgo à minha esquerda. Jogador ali do Inter. Os 11 que estavam em campo, a minha folha de pagamento, os 11 somados, dava R$ 79.500. Os 11 do Novo Hamburgo. Ou seja, um perna de pau. Jogando. Não, acho que talvez qualquer um dos jogadores do Inter que estivesse em campo, provavelmente qualquer um dos 11 do Inter. Serginho, mais do que isso, qualquer um no banco receberia mais. E se a gente for pegar assim, na avaliação bem fria mesmo dessa informação do Everton, né? Mostra que a fórmula do Campeonato Gaúcho, ela é um risco que pode até ser benéfico para os clubes do interior, enfim. Mas num campeonato brasileiro, jamais aconteceria uma situação como essa. Jamais 2 times com esse disparate de investimento estariam brigando pelo título. Né? Claro, o Campeonato Gaúcho é curto, não tem datas, agora os 2 vão estar na Libertadores, se compreende isso. Mas tanto se fala na questão do mata-mata, de o quanto é prazeroso, etc. Daqui a pouco vamos ter que cair, porque no fundo, o que tem acontecido no Campeonato Gaúcho é um mata-mata. Porque quando um time joga contra o Grêmio B, C, D, não é o mesmo Grêmio se ele for encontrar 2 meses depois no mesmo campeonato. E o próprio campeonato, ele passa a ser atraente, porque... Quando há disputa, né, tudo fica mais atraente. Na última rodada do turno classificatório, sim, onde vai se definir... Define os 2 que caem e quem vai para outra fase. Em saber quem vai para outra fase. Aí começa o Campeonato Gaúcho. E Everton, um campeonato que os times não podem jogar contra Grêmio e Inter é sacanagem.
Porque esses times precisam do contato do Grêmio e do Inter. Nós já falamos aqui várias vezes E não é que nem a a própria questão de- divisão... e não é Por nem que a que questão de Grêmio e renda. Inter? Por que Grêmio e Inter tem que ganhar uma bolada de dinheiro da televisão com todos os campeonatos? Olha o orçamento de Grêmio e Inter baseado em participação de Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil que tu vai ter. Então tu não tem dinheiro para time do interior, tu não tem dinheiro para formação de jogador no Rio Grande do Sul. Há Foram quanto 14 tempo não milhões se em forma? 2018 para Inter e Grêmio e 1.300 para os cada demais um. E aí tu clubes e joga 1,5 campeonato. para a Juventude Brasil, que estava na Série B. Não, e aí tu joga um campeonato que eu, por exemplo, não vou jogar com o Grêmio esse ano. Imagina um jogo com o Grêmio na minha casa. Cara, Não vai jogar em casa. Exemplo, né? Olha aqui, E ó. nós não podemos esquecer que Grêmio e Inter dividem praticamente esse estado em dois em função da torcida maciça que eles têm no interior. sem Ali dúvida. está a sua clientela. A clientela do Grêmio e do Inter não estão no Mas Paraná. quantos Não clubes, tão... assim, quantos clubes estão disputando o Campeonato Gaúcho hoje? 12. São 12 clubes. 12. Mas desses 12, vamos lá agora, vamos para uma outra situação. Esse ano que nós vamos voltar a ter São Borja, é isso? Não, São Borja não subiu? não subiu. Quem é que subiu esse ano? Tem certeza que São Borja não subiu? Não subiu. O São Borja subiu da terceirona para Pra a segunda, segunda. é. Foi? É. Tá. Esse ano subiram o Aimoré O Aimoré e o... e o Pelotas. Pelotas. Então nós vamos ter dois Que na vai, Zona e Sul. olha aqui, ó, que eu vou dizer agora. Vai cair de novo. Pelotas. Então né? nós Vai vamos ter- é nós um vamos dos- ter. é, Pelotas e Juventude, para mim, são os candidatos. Mas aqui, ó, vai 2 vezes a Caxias, Tá, vai 2 vezes a Pelotas, tá. E tem o Aimoré, Novo Hamburgo, São José, isso é tudo Campeonato aqui Gaúcho? pertinho. virou Veranópolis. quase citadíssimo. Não, Veranópolis vai mais uma vez na Serra. Assim, é da metade de Santa Maria, não É chega o nem a Santa litoral, Maria, é o cara. lado leste do Rio Grande do Sul. É o Campeonato do Leste do Rio Grande do Sul. Mas isso é mais ou menos que nem o Brasil. Agora que o sim. Nordeste E conseguiu conseguiu. colocar mais clubes, é mais ou menos... É a Eu parte, acho, digamos, a parte rica do Estado. mas- é a que mas tem Isso mais que eu vou retorno. falar, isso que eu vou falar não vai acontecer. Até porque acho que existe, por exemplo, São Paulo, e acho que tem alguns locais onde tem um campeonato muito forte, né? Não, São Paulo, ponto. São Paulo, no mas Rio até eles por isso, valorizam mas o acho que estadual. menos, mas Valorizam mas o eu estadual. eu Tá acho tudo mambembe eu no Rio acho de Janeiro. que poderia ser feito. Tu terminar com os estaduais como a gente tem hoje, tu ter fortes divisões A, B, primeira, segunda, terceira, A quarta, maioria da Europa. quinta, Quando né? todo mundo na Europa faz isso. E tu até fazer um campeonato estadual ao longo do ano inteiro, com Grêmio e Inter disputando, como tem a Copinha que é disputada no Sul. A Copa do Brasil, que é inserida Mas, no meio. mas não faz como se fosse um campeonato mesmo. Mas aí... Entende? E aí talvez assim, faz um primeiro. Pode até fazer uma coisa assim, ó. Primeiro turno e segundo turno. Essa E aí ideia... a final, vai disputar a final ou no final do ano, o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo Mas, turno. Sérgio, É que aí tem alguns Porque aí problemas tu disso. bota Sérgio. mais clubes, isso é que eu estou dizendo, Não, porque aí Sérgio, previne essa situação de ter 12. Isso teria como acontecer se o esporte interativo não tivesse quebrado. É. Porque agora nem a Série C vai ter dinheiro direito. Não, Imagina criar a Série D, promessa Série E. obrigaria os times do interior a jogar o ano inteiro, coisa que a maioria não faz. Mas A veja, maioria pede mas para aí- reduzir o tamanho do Maurício, campeonato porque mas não tem aí dinheiro. cai no que eu falei antes, que é a questão da divisão de grana, entendeu? Se o time do interior tiver a receita, ele pode eventualmente ficar o ano inteiro. Qual é a diferença, só que eu penso, eu achei interessante a ideia, mas qual é o detalhe do Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro, o Brasil, não tem 20 times grandes. Ele teria Não que ser menor, Nós com temos certeza. 14 ou 15 times grandes. Então sempre vai ter alguém do Nordeste. Sempre vai ter. Porque tu tem sempre ali 14, nós poderíamos, não sei se alguém sabe de cabeça, mas pegando os grandes times das capitais, deve dar uns 14 times, 15 times grandes. Era o clube dos 13. Era o clube dos 13 mais um ou dois, É. né? Vamos colocar assim. No Campeonato Gaúcho, para nós termos uma situação dessa, e aí, para quem pode achar que a nossa conversa é um absurdo, as grandes ligas americanas, elas começam com leste e oeste, começam com divisão de confederação. Não é um absurdo isso, e inclusive para o Campeonato Gaúcho. Não Mas, seria Tits, uma coisa absurda. Só que para isso tu tem que abrir a mente, né? Mas, Tu tem que Tits, imaginar que existem outras possibilidades. Mas A é que o Série C- problema é pensar nisso, só que eu tenho certeza, tem muito clube que se tiver que escolher entre Série D, que dá calendário,
E Copa do Brasil, que dá 500 mil na primeira fase, os clubes se jogam na Copa do Brasil. Mas tem que fazer Tem isso, é uma que se questão de jogar. sobrevivência. Claro, sobrevivência. Tite, E aí não série tem como. C e Série D, de certa forma, são assim, até por uma questão financeira. Elas são regionalizadas. E, Sérgio, só respondendo a tua colocação, isso tem sido muito, muito discutido, essa questão dos regionais, porque eles não são atraentes. Tu tirando o paulista... Ano que vem a Globo já vai conversar e já vai reduzir cota em todos e vai reduzir dados. E aí, qual é a situação? Em tese, a tua ideia, do ponto de vista técnico, é muito bacana, é ótima, mas na verdade, quem é que atrai público? Grêmio e Inter. Grêmio e Inter. Mas- Se eles não estiverem... A copinha... Mas eu concordo com o demais. Mas, Quer ver uma Serginho, coisa assim? a copinha é uma procissão de miséria. É a caravana da miséria. Tá, mas olha aqui, ó, tudo bem, mas... Tanto é que um jogador que ganha, por exemplo, vou falar da realidade do clube do interior, ganha 7 mil no Campeonato Gaúcho, por exemplo, ou 10 mil no Gaúchão, ele joga para se manter em atividade no segundo semestre, ele joga a copinha por 2 mil. Ele joga a copinha por 2 mil. Para ganhar mais em cerveja no dia do jogo, fora ali do estádio. Não, né? isso até pra já- seguir em isso até atividade. já não existe mais assim. Sim. Mas é porque ele precisa seguir em atividade, porque senão, quando os regionais voltarem, no primeiro semestre do outro ano, isso aí a gente olha muito. Mas, Everton- Onde é que tu jogou o segundo semestre? Não, fiquei parado, estava treinando na academia. Tá A gente não teve tá sem uma gente. época aqui em que a segundona do Rio Grande do Sul ela era regionalizada. Não teve uma Teve, época. E acho que ela ia até assim. vou A dizer- terceirona em a algum... terceira- Quando Mas era o junto, problema é que não tinha terceirona. Gente, hoje nós temos que analisar uma coisa. Televisão manda nas cotas dos campeonatos. E através da televisão é que tu capta patrocínio pela exposição que a tua marca vai ter. Se tu não tem televisão, não tem o atrativo da televisão, vamos combinar. Por que o esporte interativo sucumbiu? Vai botar Itumbiara contra Goitacás não, jogando. é. Quantas pessoas vão ser atraídas por esse jogo? Sem dúvida. E assim, se acontecer uma situação parecida Qual com é que essa... vai ser a audiência desse jogo? As equipes, os clubes, não as equipes, os clubes vão ter que se reinventar. Porque se acabar o campeonato regional no Brasil... 90% Mas talvez essa seja a dos solução. times... Não, porque o problema mas se todo que eu reinventar. acho, mas acho Se que sim. reinventar. Porque Aí mas os aí se tu bons vão se consegue reinventar. colocar, mas se tu consegue colocar, por exemplo, ao longo de um ano inteiro, né, Grêmio e Inter indo, porque tu vai ter aí, por exemplo, 2 vezes, ou pode até faz mais, inventa, faz uma loucura, faz 4 turnos. Tu pega numa cidade do interior aí, pega, sei lá, Panambi, por exemplo, que tem, digamos que tem um time lá. Tem? Tem. Não, que disputa, até por isso veio o nome na minha cabeça, mas os aspirantes do Grêmio vão lá 4 vezes, não vai encher o estádio? Sim, Não certo. enche, porque na copinha não enche. Não Não, enche. mas os aspirantes do Grêmio, Mas é Não o enche, que... quando não eles enche. vão, não enche. Não enche, não enche. Não enche? os jogos que dia são? Oi? Às vezes eles botam o jogo quarta-feira, 3 da tarde. Eles também sacaneiam. Mas eu vou Só te que dizer, assim, eu acho que tem que tentar fazer É que uns no horários interior tem alternativos. dos que disputam Tu tem que a talvez copinha, botar- no interior tem estádio que não tem iluminação, então não tem como não fazer pode Não, e diferença. talvez tu até tenha que fazer em horários alternativos. Daqui a pouco tu pode colocar num sábado de manhã, É que num o domingo de manhã. problema, tu não, Serginho, tu não pode eu concorrer. problema é que assim, ó, tu- tem muita oferta hoje em tu dia. tem que colocar o Sim. jogo. Tu tem que colocar o jogo quarta, 3 da tarde, sabendo que não vai ter público, porque não tem iluminação. E porque os quarta clubes. de noite tem transmissão. Não, e porque os clubes imploram para a federação para deixar o campeonato com o menor número de datas possível, para eles pagarem uma Mas- folha baixa Até por porque pouco dentro tempo. dessa linha de raciocínio, imagina antes, lá Porque em falta setembro, antes de um jogo da Libertadores, tem que ir a Uruguaiana jogar. Vai O Grêmio, não, desvalorizar. acho que assim, mas, o que eu mas acho é que eu acho que só disputaria, quem disputaria seria o Grêmio. não, são iriam só com um time de Agora eu aspirante. diria para vocês. Mas só para terminar a linha de raciocínio, o Grêmio e Inter, quem manda hoje no futebol, primeiro é a televisão. E segundo, os clubes do 13, eu sei que não existe Os mais, grandes clubes. mas dizendo os grandes clubes, né? Hoje Grêmio e Inter estão numa situação atípica, porque não é normal os dois times estarem na Libertadores juntos. E estão num bom momento, tanto a nível brasileiro quanto a nível de Libertadores. Daqui a 5 anos, Grêmio e Inter estão fora da Libertadores e estão na metade da tabela, aí vão começar de novo a valorizar o Campeonato Gaúcho e vão de novo sonhar em ser campeão Não, mas para quando tirar tu tá- sarro do outro. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, Everton, infelizmente,
o momento do futebol, o momento da TV, e aí entra o esporte interativo, mas quando entrou a Sport TV, de certa forma era um pouco isso também. Havia toda uma ideia de poder mudar, porque teria uma segunda televisão, etc. Então, o que não existe hoje é uma fórmula, e não que tenha que existir uma fórmula ideal, mas que tu consiga ver as questões regionais e entender que os clubes do interior precisam e sobrevivem de Grêmio e Inter. Né? Um campeonato gaúcho sem Grêmio e Inter não teria graça nenhuma. Não existe. Não existiria. É a copinha. E daqui a 2 anos, se Grêmio e Inter não estiver na Libertadores, muda também o patamar de relação. Mas eu não sei só como é que fica essa situação, rapidamente. Tem essa questão da hiperexposição, porque se a gente for pensar, que a gente fala, né, é óbvio que a televisão é que atrai isso. Vocês lembram de ver há 10, 15, 20 anos atrás tantas crianças, camisas de clubes de fora daqui, do exterior, de Real Madrid? O que é? Hoje a gente tem uma opção, então daqui a pouco tu tá lá no interior. Tu tá em casa lá, tu tá com televisão, tu tá tem tudo quando tu tem 24 horas. Tu tem jogo, tu tem uma oferta muito grande. Então, eu não sei se para isso a gente tem solução. Mais do que isso, Serginho, para assistir Liverpool e Manchester City, que foi o jogo que o Everton citou, basta ter um pacote normal da TV por assinatura, da NET. Não precisa pagar muito. Não precisa nem isso, tu pode ir num bar daqui a pouco, te reúne com seus amigos, vai num bar. Deixa eu comentar uma coisa só a respeito dessas ideias. Na minha modesta opinião, tudo passa por uma redução de clubes. Tu torna os torneios mais competitivos e se eu abrisse a boca e eu tentei conversar com alguns pares de direção de outros clubes durante o Campeonato Gaúcho, que eu era francamente favorável a um Campeonato Gaúcho com 10 clubes. A dupla, cara, mas tu tá maluco, não? Sabe? 10 clubes. Porque 10 clubes tu teria datas suficientes para fazer jogos de ida e volta com dupla Grenal. E um campeonato brasileiro não precisa ter mais do que 14. Nós não temos 20 clubes em condição, porque esses clubes que sobem, aí tu tem um América, daí tu tem o... Eu acho que o brasileiro o que tem que mudar é a quantidade de clubes que cai. Cai muito clube. Cair 4 e subir 4, a gente não tem tanto clube para girar. Se tu faz a única forma de cair um grande. Mas é a única forma de cair um grande. Grandes ligas, se cair só 2, não cai. As grandes ligas europeias estão rebaixando 3 ou rebaixam 2 e o antepenúltimo vai para um duelo com o terceiro da Série B. Mas se tu colocares um campeonato brasileiro com 16, rebaixando 2, vai cair um grande. Aí sim. Com 16, e vejam bem, 16 são 32 rodadas, não mais 38, já são 6 datas que sobram. Se tu coloca um campeonato gaúcho, que ao invés de 14 ou clubes... Ou até intercalar com o brasileiro, como tu tenha 10 clubes, tu pode fazer ida e volta. Claro. Porque cada um vai jogar 9, hoje nós temos, eu acho que 17 ou 18 datas. Hoje são 11 datas na primeira fase, mais 2 nas quartas de final. São 13, são 17. São 17. 2 nas quartas, 2 na semi e 2 na final. Então, de certa forma, tu poderia chegar bem perto disso. E esses times que jogassem estariam mais fortes, né? Mais evidente. Com mais grana, jogando mais tempo também, né? Todos os jogos seriam atrativos. Porque os clubes, se a gente for pensando, os que caem na primeira fase estão morrendo. Na segunda fase vão indo. Imagina um campeonato gaúcho com 10. Tu vai ter 18 rodadas. Sim. Né? Teríamos que arrumar mais uma data. Mas aí tu quer aumentar o Não, pera um pouquinho. Maurício, tu tá gravando esse programa, né? Cada jogo seria... certamente. Uma final. Porque se tu perde um jogo com quantidade menor de jogo, tu já tá correndo risco de não chegar mais na final. Imagina a pontuação. Né? Tu com 18 partidas Tá, Maurício, então é o seguinte, já tá decidido. O programa tá sendo gravado, pega a fita, manda lá pro Manda pra federação e tá tudo certo. Não, mas se tiver... Quem vai cobrar royalties? Se tiver a minha opinião, ele nem olha. Então tira a parte que o Everton Cunha aparece aí na TV. Olha aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço pro seu França Magalhães, completa 98 anos, dia 30. Pros filhos Délcio Magalhães, Delcindo, Delmar, Dirceu. E Gisel é Nora, né, Chus? Então, todo mundo assiste todos os dias lá em Triunfo Cadeira Cativa. Grande abraço, 98 anos? 98 anos no próximo dia 30. Deve ser um daqueles gremistas, sim,
É gremista? Gremista. Ah, então tá aí, ó. Chuchuzinho já Vida sinalizou que é longa. gremista. Enquanto o Grêmio estiver fazendo semifinal de brasileiro, ele vai aos 110. Então vai longe. Depois do intervalo comercial, nós vamos ouvir os presidentes de Grêmio e de Internacional e falar um pouco sobre a representação dos grupos de jogadores. Já voltamos. 8h22, na CIA, distribuidora de material hidráulico, você tem toda a linha de equipamentos contra incêndio. Extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras e sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S. O telefone é o 3375-3800. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. É a mais do que tradicional central de imóveis que tem mais do que experiência, tem a credibilidade. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Muitas ofertas no site centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas é na Central de Imóveis. José do Patrocínio 381-385. Clínica Erectus. Disfunção erétil tem nome e tem tratamento, viu, senhor Everton Cury? Ligue e marque a sua consulta. 3333-6187. O acréscimo do seu nome é pedido do REC, viu? É que o REC tá com algum bem informado. problema. Vai, olha aqui, ó, clínica... Informado, né? O REC tá tirando o peso das costas dele há tempo. Aí, ó. Clínica Erectus. Melhore a sua qualidade de vida. 3333-6187. Parece que o sapo soprou alguma coisa pra ele. Eu acho que o REC tá preocupado agora porque o João de Deus tá preso. Olha aqui, cachorro quente do R. Lembrando, hein, hoje é dia de passar lá em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite, não tem franquias ou filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Muito comi lá. Muito comeu na saída do Colégio Rosário. Direto, não. É na Praça São Sebastião, ali na No esquina. intervalo era direto ali. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133, fac.com.br. Começamos com Grêmio ou Inter? Inter ou Grêmio, meu caro Bruno Soares? Presidente Romildo Bolzan e a apresentação do Tricolor. Terminado 2018, não teria outra coisa para dizer porque vai começar 19. Acho que é sempre bom a gente reiterar algumas coisas que são extremamente importantes. Em primeiro lugar, 18 foi um ano excepcional. Quem pensa ao contrário está muito enganado. 18 foi um ano em que nós conseguimos 2 títulos, disputamos até uma semifinal da Libertadores, ficamos em quarto no Campeonato Brasileiro, onde um Campeonato Brasileiro nós fizemos várias partidas com o time alternativo, com o time reserva, não importa, era o Grêmio que estava ali presente, mas tem esse conteúdo também para dizer. Fizemos uma Copa do Brasil que chegamos em quarto, fomos desclassificados no detalhe, um mero detalhe de um gol aos 48, praticamente 47 no segundo tempo. Enfim, não cabe dizer isto. Cabe dizer que o ano foi muito bom. E o que se avizinha tem que ser melhor. Eu quero dizer o aqui presidente Romildo Bolzan Júnior, a gente vai conferir também um trechinho da manifestação do presidente Marcelo Medeiros, que também se manifestou perante o torcedor. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar um trecho do Medeiros para amanhã, até porque já está na reta final do programa. Tits, uma última frase para encerrar o programa. Apesar da fala do presidente, continuo, como disse no início, preocupado com os 2 times gaúchos na Libertadores se continuar esse ritmo de contratações. Medeiros destacou muito a importância do grupo. O grupo é o suficiente, Everton Cury? O grupo é fundamental. Eu acho que o grupo atual do Inter merece e necessita de reforços. Mas eu confio no Inter para essa temporada porque eu gosto muito do Odair. Ele não quer reconstrução, ele quer ganhar títulos. Palavra do presidente Marcelo Medeiros. Serginho, encerra o programa. Eu tenho confiança nos dois votos de confiança para os dois. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Luiz Carlos Reck, né? Obrigado. Tite. Abração. Everton Cury, Serginho. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.